Vamos comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11. Evangelho de Mateus, capítulo de número 11. Jesus ele vai fazer uma oração, até aí nada de novo, porque Jesus sempre, constantemente orava. Só que esta oração que Jesus ele vai fazer tem um propósito de ação de graças. Jesus ele vai fazer uma oração de agradecimento. E o que Jesus vai agradecer? Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 25. E naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Olha o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo: Pai, eu te dou graças, porque o Senhor ocultou estas coisas aos sábios e aos entendidos, mas revelou aos pequeninos. E quem são tais pequeninos? Será que estes pequeninos que Jesus ele está dizendo são as crianças? Embora que nós vamos aprender que tem muito a ver com elas também isso, é um posicionamento como criança. Mas será que Jesus, ele estava falando destes pequeninos apenas? Ou talvez os pequeninos sejam aqueles que têm um conhecimento, vamos dizer assim, pouco, não é? Pessoas analfabetas ou semi-analfabetas. Será que é disso que Jesus está falando? Pode ser que alguém deduza, porque diz aqui Jesus que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos. E alguém diga: pastor, pode ser que Jesus está falando de pessoas semi-analfabetas ou até analfabetas, pessoas que não conhecem, que não têm um vasto conhecimento. Ou pode ser que alguém interprete que estes pequeninos sejam os pobres, as pessoas humildes, as pessoas sem posses, sem condições. Quem será estes pequeninos que Jesus está dando graças? Porque são estes pequeninos que Deus revela grandes coisas. Olha o que diz o versículo 26. Jesus diz assim: sim, ó Pai, porque assim te aprouve, ou assim te agrada, ou é assim que o Senhor quer. Então você vê que Jesus, ele está aqui fazendo uma oração, é uma oração de ação de graças. Ele está agradecendo a Deus, ele está dizendo: Pai, graças eu te dou, porque revelastes estas grandes coisas, ocultaste aos sábios e instruídos, e revelaste aos pequeninos, porque assim te aprouve, porque assim te agrada. Será que quem são estes pequeninos? Quem sabe você nesta noite seja um destes pequeninos. Eu, pastor, dependendo do que você vai aprender, pode ser que você seja um destes pequeninos. Você crê que esta é a palavra de Deus? Que realmente aprouve a Deus revelar estas grandes coisas aos pequeninos, mesmo sem você ainda saber quem seja tais pequeninos?
Então desocupe as tuas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Pai bendito, Deus amado e Deus todo-poderoso, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, assim seja. Digam todos: assim seja. Pode tomar o teu assento. Eu quero que você preste atenção no que a palavra de Deus ela tem a dizer e a falar ao seu coração. Jesus está louvando ao Pai, e Ele está dizendo que isso agrada a Deus, revelar grandes coisas aos pequeninos. Mas quem são estes pequeninos que Deus revela grandes coisas? Para nós entendermos quem são estes pequeninos, nós temos que voltar poucas horas antes desta oração de Jesus e ver algumas coisas que aconteceram antes disso. Jesus estava diante de uma grande multidão e chegaram 2 discípulos que eram discípulos de João Batista. Para quem não sabe, João Batista era aquele que havia batizado Jesus nas águas e que testificou dizendo: eu vi o Espírito de Deus descendo sobre ele na forma corpórea de uma pomba. E João também testificou dizendo: este é o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado deste mundo. E esses 2 discípulos, eles chegam até a presença de Jesus e eles têm uma pergunta para Jesus. Eles chegam até a presença de Jesus e eles dizem o seguinte, está aqui em Mateus capítulo 11, versículo de número 2. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Olha a pergunta que eles estão fazendo: és tu o Messias, o que deveria vir, ou nós temos que esperar outro? Você sabe que o judeu está esperando outro Messias até hoje, né? Porque eles estão ainda esperando o Messias. Eles estão no ano 5100 e alguma coisa. Porque para eles o calendário não zerou ainda. Para a gente zerou porque o Messias veio para a gente. Mas para eles ainda não. Então eles estão ainda esperando o Messias vir. Estão aguardando ainda um Messias. E eles estão indagando Jesus. Eles estão dizendo: és tu o Messias? És tu aquele que deveria vir, ou nós temos que esperar outro? E quando eles disseram isso, Lucas nos relata no capítulo 7 que Jesus não respondeu de imediato. Jesus olhou para aqueles 2 homens. Havia uma multidão perto de Jesus. Aí tem um cego no meio da multidão. Jesus chegou até o cego, colocou a mão e o cego começou a enxergar. Tinha um paralítico do outro lado. Jesus chegou no paralítico e pôs o paralítico de pé. Chegou do outro lado, tinha uma pessoa perturbada, endemoniada, e Jesus expulsou aquele mal e a pessoa ficou sã. Tinha um outro depressivo do outro lado. Jesus chegou e libertou aquele depressivo. Aí depois que Jesus fez estes sinais, Jesus então chega diante daqueles 2 homens e diz a eles: ide
e dizei a João o que vós acabardes de verdes, o que vocês acabaram de ver. Os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os paralíticos estão sendo curados, os endemoniados estão sendo libertos, e aos pobres é pregado o reino de Deus. Vamos aplaudir Jesus por isso. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Jesus disse isso, os dois homens saíram da presença dele. João estava preso, e naquele momento Jesus é tomado de uma indignação santa. Jesus olha para a multidão, tomado de uma indignação santa. Não é uma indignação carnal, material, terrena, humana. É uma indignação espiritual. Jesus olha para aquela multidão e diz: o que vocês saíram a ver? Eu quero que você entenda o tom da conversa. Jesus não está dizendo assim: o que vocês saíram a ver? Jesus está indignado. Ele olha para a multidão e diz: o que vocês saíram a ver? Um caniço, uma vara balançada pelo vento? Ou vocês saíram para ver um homem vestido de púrpura? Tais homens estão vestidos e estão em palácios, e não em desertos. A quem vocês saíram a ver? Um profeta? Sim, um verdadeiro profeta, porque dos nascidos de mulher não há ninguém maior do que João Batista. Agora olha que interessante, Jesus diz que João Batista é um grande profeta, só que um grande profeta que nunca curou um doente, um grande profeta que nunca fez uma oração por um doente, que nunca fez uma oração por um endemoniado. Um profeta grandioso, que a única coisa que ele fez foi pregar arrependimento e batizar as pessoas nas águas. E Jesus disse que João, nascido de mulher, é o maior profeta que já esteve sobre a face dessa terra. Mas aí os pequeninos aparecem. Aí Jesus vai citar os pequeninos, porque olha o que ele diz aqui, versículo de número 7. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim. Que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas, aos pequeninos, mas aquele que é o menor no reino dos céus é o maior, é maior do que ele. Em outras palavras, aquele que for menor nessa terra será maior lá no céu. Aquele que souber se posicionar como alguém menor nesta terra se tornará grande no reino dos céus, maior do que João Batista até, maior do que o maior profeta já nascido de mulher que andou sobre essa terra. E você achando que Isaías era o maior profeta já nascido de mulher, hein? E você achando que Amós era o maior profeta nascido de mulher. E olha que Amós e Isaías fizeram profecias messiânicas ímpares. Mas Jesus disse que dos nascidos de mulher, nenhum deles foi maior do que João Batista. Só que ele está dizendo: aquele que se posicionar como menor no reino dos homens,
se tornará o maior no reino dos céus. E Jesus disse: Pai, graças eu te dou, porque revelastes estas grandes coisas aos pequeninos, àqueles que se posicionam como menores. Mas quem são estes menores? A pergunta é: quem são estes pequeninos? Será que os pequeninos, Jesus está dizendo de uma classe social, rico, pobre, ou semi-analfabeto, analfabeto, alfabetizado? Será que é disso que Jesus está dizendo? Pode ser que alguém ache que Jesus está falando aqui de classe social, que Jesus está dizendo aqui que o evangelho e que as grandes coisas só podem ser reveladas aos pobres. E tem gente que interpreta assim, e já vi pregações dizendo isso. Porém, o que Jesus fala antes quebra esse paradigma. Aqui no versículo de número 20, Jesus vai começar a dizer e citar 3 cidades. 3 cidades Jesus cita. Antes de dizer dos pequeninos, antes de falar dos pequeninos, e Jesus diz assim: então começou Jesus a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e o não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Ai de ti, Cafarnaum! Veja que Jesus cita 3 cidades. Agora aqui, olha como Jesus, ele não está falando de classe social. Eu vou te explicar por quê. Primeiro, ai de ti, Corazim! Corazim era uma aldeia que ficava aos pés do Monte das Bem-aventuranças, onde Jesus fez o sermão de Mateus 7, falando das bem-aventuranças. Para você ter uma ideia, Corazim era uma cidade de agricultores. Ali era conhecido pelas plantações de trigo que em Corazim tinha. E Corazim era então uma população composta por agricultores. Agricultores que tinham uma classe, podemos dizer assim, média baixa naquele tempo. Nós vemos Betsaida. Sabe o que significa Betsaida? Betsaida significa casa de pesca. Betsaida tem uma história interessante, porque Pedro e André, que eram pescadores, eles se mudam de Betsaida para Cafarnaum. E você sabe o que motivou essa mudança deles? Um cataclisma que aconteceu em Betsaida. Betsaida, como o nome já diz, casa de pesca, era uma cidade que ficava perto de um rio que tinha muito peixe. Só que aí houve um cataclisma naquele tempo. E este cataclisma fez com que o rio secasse. O rio secou, levando a cidade de Betsaida a uma completa miséria. Quer dizer, Betsaida, podemos dizer que eram pessoas extremamente pobres. Os povos de Betsaida, depois desse cataclisma, morria de fome. Eles migraram de Betsaida para outras cidades para sobreviver. Tamanha miséria e pobreza que eles estavam enfrentando. E Cafarnaum? Cafarnaum era a nata da sociedade da Galileia. Quem tinha dinheiro morava em Cafarnaum. Quem tinha bens, posses, morava em Cafarnaum. A porta de entrada da Galileia tinha até uma alfândega ali para entrar em Cafarnaum. Tanto que Mateus era o cobrador de impostos dessa alfândega. Então o que nós reconhecemos aqui? Se Jesus estava falando de classe social, por que ele está dizendo: ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Ai de ti, Cafarnaum! Seja rico, seja pobre, seja mais ou menos. Escuta o que eu vou te dizer. No reino dos céus, classe social não quer dizer nada. Porque você pode ser rico
e ser pobre ao mesmo tempo, rico de bens e pobre de espírito. Como você pode ser pobre e rico ao mesmo tempo, pobre de posses, mas rico em entendimento, rico espiritualmente. Mas como você pode ser rico duas vezes, rico materialmente e rico espiritualmente? Como você pode ser pobre duas vezes, pobre duas vezes, ser pobre materialmente e pobre de espírito também? Porque eu vou te falar uma verdade: conheço muitos ricos, pobres de espírito, como também conheço muitos pobres, ricos de espírito. Mas eu também conheço muitos ricos, ricos de espírito, como também eu conheço muitos pobres, pobres, pobres de espírito. Porque classe social não quer dizer nada. O pequenino que Jesus está chamando aqui, que Deus revela as grandes coisas, não tem nada a ver com classe social, porque senão Jesus tinha dito: ai de ti, Cafarnaum, mas bendito seja Betsaida. Quer dizer, o povo pobre de Betsaida, eu vou ajudar, mas os ricos de Cafarnaum, ai de Cafarnaum, não tem nada a ver com isso. Você sabe o que Jesus ele quer dizer com isso? Está tudo ligado à sua disposição de ouvir a palavra de Deus. Porque para o mundo, uma pessoa estar disposta a ouvir a palavra de Deus, ela é pequena. Eu já ouvi gente dizendo assim: você acredita na Bíblia? Bíblia é coisa de leico, Bíblia é coisa para gente que não conhece nada. Porque quantas vezes a pessoa, ela se torna pequena para o mundo, mas grande para Deus, porque ela ouve e está disposta a ouvir a bendita palavra de Deus. Meu irmão, nesta noite entenda: as grandes coisas não são reveladas para ricos ou pobres, mas são reveladas para os homens e mulheres, sejam ricos ou pobres, que estejam dispostos a ouvir a bendita palavra de Deus. Os pequeninos são aqueles que estão dispostos a ouvir. Porque eu vou dizer uma coisa para você: não é todo mundo que está disposto a ouvir. Não é todo mundo. Não é todo pobre que está disposto a ouvir, como não é todo rico que está disposto a ouvir. Eu já conheci gente pobre que não gosta de ouvir a palavra de Deus. Como também eu já conheci gente rica que não gosta de ouvir a palavra de Deus. Então o que Jesus está dizendo aqui, são aqueles que se tornam pequenos diante dos homens, para aprender de Deus, para aprender da parte de Deus. Pai, graças eu te dou, porque revelaste estas coisas aos pequeninos. Porque o pequenino é aquele que tem a disposição de se sujeitar ao ensinamento da palavra. Aqueles que têm a disposição de se sujeitar ao que a palavra está lhe dizendo. Porque não são todos que querem ouvir, e não são todos os que querem se sujeitar. Olha o que Jesus disse aqui em Mateus capítulo 11, versículo de número 16. A nossa sociedade não está muito diferente dessa não, viu? Se você está achando que está diferente, não está não, está parecida, viu? Olha o que Jesus disse: mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. E veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores.
O que Jesus quer dizer com isso, gente? A sociedade daquele tempo eram como meninos nas praças. Como meninos nas praças. Veio João, jejuando e orando, um homem totalmente espiritual, e aí eles olharam e disseram assim: nós tocamos flauta, e ele não dançou quando a gente tocou flauta. A gente cantou então lamentações, e ele não chorou com as nossas lamentações. Ah, então ele tem demônio, então ele é um endemoniado, a gente precisa de um outro profeta. Aí vem Jesus, comendo e bebendo, e dizem: eis um comilão, beberrão, e amigo de publicanos e de pecadores. Vem cá, o problema está em quem? Em quem reclama? Porque a pessoa, quando não está disposta a ouvir, ela só sabe reclamar de tudo. Você quer ver uma coisa? Eu vou te dizer, usei esse exemplo de manhã, eu vou usar agora à noite também. É igual a pessoa que vem na igreja, aí ela diz assim: esse pastor aí, muito espiritual para o meu gosto. Muito espiritual para o meu gosto. Não, esse pastor aí não me representa, né? Que é um tal de me representa e não me representa, né? É um tal disso agora que às vezes fica até, não me representa. Aí vem outro pastor, diferente do outro, porque não, pastor tem que ser mais para frente, mais assim, mais assado, tem que ser mais junto da gente. Aí vem o outro pastor, aí a pessoa: esse pastor que a gente precisava. Um mês depois: esse pastor aí é muito carnal, esse pastor aí faz umas piadas lá no altar, esse pastor aí, sei não, viu? A gente precisa de um pastor espiritual. Espera aí, será que o problema está em quem está em cima do altar ou está em quem está reclamando? Porque sabe qual é o problema das pessoas? Eu vou te dizer qual é o problema das pessoas. As pessoas, elas querem um Deus, um Cristo, que seja de acordo com as suas leis e não de acordo com as leis de Deus. Elas querem um Deus que atenda aos seus pedidos, mas ela não quer atender os pedidos de Deus. Ela quer um Deus que até faça as suas vontades, mas ela não quer fazer a vontade de Deus. Quer dizer, as pessoas, elas querem um Deus que as salve, mas elas não querem um Deus que as ensine como andar. Elas querem um Deus que as cure, as liberte, as restaure, transforme. Mas se Deus falar para ela assim: para de se prostituir, ela fala: estou fora, essa igreja não é para mim. Onde já se viu isso? Estou eu aqui numa boa, na minha prostituição, e vem esse pastor falar para mim que é para mim parar de sair com as mulheres da minha vida? Espera aí, quer dizer que você quer a flor, mas você não quer os espinhos? Se você quer viver a beleza da rosa, você tem que aceitar os espinhos, porque eu digo a você que Deus tem uma vida bela para você. Ele quer revelar coisas grandes e profundas para a tua vida, mas Ele está te dizendo uma verdade. Você quer que realmente eu te abençoe e te revele coisas grandes? Então você, mais do que pedir, você tem que atender também os meus pedidos. O que eu estou te pedindo, o que eu estou te orientando, porque eu sou Deus, e se você me ouvir e me obedecer, eu te revelarei coisas grandes e profundas que até hoje desconhecia. Nós temos que aprender esta lição que Jesus está dizendo. Pai, graças eu te dou pelos pequeninos, porque os pequeninos são aqueles que ouvem e obedecem, são aqueles que estão dispostos a ouvir, que estão dispostos a fazer. Puxa,
A pessoa vem na igreja, Deus restaura a minha família, restaura a minha família. Aí Deus fala para ela: para de andar com essa pessoa. Para de andar com essa pessoa, não é pessoa para você andar com ela. Mas eu vou sair dessa igreja, onde já se viu isso? Deus mandando eu largar esse meu amigo. E daí que ele é maconheiro? E daí que ele só fala palavrão? Mas é meu amigo. Não, vou procurar outra igreja. Meu irmão, para com isso. Porque se Deus ele está te falando para você parar de andar com certas pessoas, é porque isso está sendo um estorvo, não está sendo bênção na tua vida não. Está sendo um estorvo no teu caminho. Está sendo um estorvo no teu caminho. Quer dizer, mais do que querer um Deus que só te cure, te liberte, te restaure, obedeça a voz dele, e ele vai te revelar coisas grandes e profundas, em nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir ao Senhor por isso. Pastor, não estou gostando não, ficou chata a pregação. Estava legal até agora. Aí o senhor agora começa com esse papo de que eu tenho que ouvir a voz de Deus, parar de fazer as coisas erradas. Não, não é comigo não. Não é comigo não. Vai procurar uma igreja de porta larga. Agora você vai com os dois pés para o inferno. E não vem me culpar não. Não me culpe, porque eu estou te falando a verdade. Estou te dizendo a verdade. Nós temos que aprender isso. Aquele que ouve a palavra de Deus e obedece, ele não vive murmurando não. Ele não vive reclamando não. Sabe por quê? Porque o seu coração é uma terra fértil, e ele recebe a palavra de Deus, e a palavra de Deus produz resultado na vida dele, em nome de Jesus Cristo. Agora, se a pessoa vive murmurando, reclamando, nada está bom, será que não é porque não tem ouvido a palavra? Será porque ela não tem se preocupado em ouvir a palavra de Deus? Meu irmão, Deus quer te revelar grandes coisas. Começa a ouvir a palavra, e você vai ver como grandes coisas Deus vai fazer por você. Fique de pé no seu lugar, por favor. Pastor, mas no começo o senhor falou que tem a ver com criança também. Eu vou te dizer o que tem a ver. Eu fico admirado. Admirado mesmo. Estou falando dentro do Espírito Santo. Quando eu estou em casa, ou eu estou no carro com meus meninos, eu tenho um de 7 e um de 13. E os meus meninos, eles começam a me perguntar da Bíblia. Pai, é assim, essa empolgação. Pai, o meu de 7 anos é uma empolgação. Na hora que ele fala: pai, Moisés fez isso mesmo. Aí eu falei: onde você ouviu isso? Eu ouvi na escolinha da igreja. A tia contou, o tio contou. É verdade, pai? Aí eu vejo aquela empolgação e eu dou gás. Eu falo: ele fez isso mesmo. Ele abriu. Você sabe que a gente nesse aspecto tem que ser como criança mesmo. Essa empolgação de ouvir a palavra, essa vontade, sabe, de aprender de Deus. A gente tem que ter isso. A gente tem que ter cada pérola que a gente descobre, a gente tem que valorizar. A gente tem que, puxa, eu nunca ouvi isso, caramba, isso é uma pérola. A gente tem que ter essa empolgação. No livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 21, Lucas diz a mesma coisa que Mateus, só que ele fala assim: e naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Jesus disse assim: aquele que não se fizer como uma criança não pode entrar no reino dos céus. Sabe, essa empolgação a gente tem que ter. Puxa,
Você não sabe o que eu ouvi. Puxa, olha, eu li na Bíblia isso. Eu li na Bíblia isso. Meu irmão, às vezes a pessoa reclama tanto, murmura tanto. E é uma coisa da pessoa, não é uma coisa da situação, não. Eu vou te explicar por quê. Porque se está quente, a pessoa reclama porque está quente. Aí ela fala que melhor era o frio. Aí esfria, ela reclama do frio. E ela diz que melhor era o quente. Aí fica quente, ela reclama do quente. Quer dizer, será que é o calor e o frio? Ou será que é a pessoa? Porque tem gente que é assim, ela reclama de tudo, nada tá bom para ela. Ela reclama porque paga aluguel. Aí o dia que ela compra a casa própria, ela reclama porque tem que pagar a prestação. Ué, mas não é a tua casa? Por que você está reclamando se a casa é tua? Será que o problema é o aluguel e a prestação da casa ou é a pessoa? A pessoa reclama porque trabalha pouco. Ah, eu ganho mal, trabalho pouco. Preciso de um emprego que eu trabalhe mais, ganhe melhor. Aí ela arruma um trabalho que ela ganha mais, só que consecutivamente ela tem que trabalhar mais. Porque se você conhece algum trabalho que paga bem e que não trabalha, me conta, que eu estou precisando descobrir esse trabalho, viu, pastor Tiago? Estou precisando descobrir isso aí. Porque se você conhece, não, pastor, você não trabalha e ganha horrores, você me conta, porque preciso descobrir. Até hoje eu não descobri, viu, pastor Tiago? Até hoje. Honesto, até hoje eu não descobri. Você já descobriu, pastor Flávio, um trabalho honesto? Você não precisa trabalhar e só ficar ganhando? Está procurando também, né? Eu também estou. Quem é que está procurando um trabalho desse também? Está todo mundo procurando. Honesto, que você não trabalha e ganha bem, né? Estou procurando. Agora, às vezes a pessoa está reclamando tanto, murmurando tanto, por quê? Está faltando ouvir mais a palavra de Deus. Ah, mas eu leio, pastor. Não é ler não, é ouvir. A Bíblia não diz que a fé vem pelo ler. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Sabe, quando você começar a reclamar da vida, vai ouvir uma pregação. Vai ouvir uma palavra de Deus. Põe uma pregação para ouvir. Porque a hora que você começar a ouvir mais a palavra, você vai ver como você vai melhorar dessa murmuração aí. Você vai ver como você vai melhorar. Você vai ver como vai melhorar. Porque aquele negócio, não é normal uma pessoa reclamar de tudo. Não é normal. Uma coisa ou outra a gente se queixar é uma coisa. Agora a pessoa reclamar de tudo, nada tá bom. Sol, lua, quente, frio, dia, noite, ela reclama, nada tá bom. A pessoa tem que ouvir mais a palavra para preencher a mente, para que o diabo não continue soprando maus pensamentos a ela. Então, e é interessante isso, né? Falando como criança, eu nunca vi, pelo menos os meus filhos nunca chegaram, e olha que eles já dormiram em chão duro, porque vida de pastor é assim. Porque é como disse Paulo, eu sei o que é ter fartura, eu sei o que é passar necessidade. Meus filhos já dormiram em chão duro, colchão inflável, em cama, em colchão bom, em colchão ruim. Sabe aqueles estrados que tem aquela espuminha dessa grossura assim, ó? Meus filhos já dormiram, mas eu nunca vi meus filhos abrindo a boca para dizer: pô, pai, colchão ruim que o senhor me pôs para dormir. Eu acho que criança nenhuma reclama. Acho que criança nenhuma reclama disso. Ela pode até chorar, mas abrir a boca e ficar murmurando do pai, da mãe, por mais simples que seja, ela não faz. Por isso que a gente tem que aprender
a ser como criança, a ouvir a palavra de Deus com expectativa de receber coisas novas da parte de Deus. Porque quando a gente está disposto a receber algo novo, a gente recebe algo novo. Até em algo que a gente já ouviu muitas vezes, a gente recebe algo novo. Às vezes tem gente que me procura no final do culto e fala: pastor, o senhor disse tal coisa, tal dia, pastor. Eu olho para a pessoa: eu disse isso? Eu não disse nada não, meu filho. Eu não me lembro. Foi o Espírito Santo revelando para a pessoa ali no particular dela. Foi o Espírito Santo, porque ela estava disposta a ouvir. Agora, ninguém se torna disposto a ouvir se primeiro não entrega a vida para Jesus, porque é Ele que abre o nosso ouvido para ouvir. É Ele que nos faz sermos pequeninos para receber a palavra de Deus. Por isso, você que nesta noite quer entregar a sua vida a Jesus, quer entregar a sua vida a Cristo, você que quer se reconciliar com Jesus: pastor, eu sinto a necessidade de uma reconciliação com Jesus. Tanto você que quer entregar a tua vida a Cristo, quanto você que quer se reconciliar com Cristo. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito Santo está falando à igreja. Você que quer nesta noite entregar a sua vida a Cristo, que quer se reconciliar com Jesus, levante a sua mão direita aos céus, que eu vou orar por você. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus. Se houver alguém, vem aqui, vem cá diante do altar. Isso, vem aqui diante do altar, vem entregar a tua vida a Jesus. Vem entregar a tua vida a Cristo. Teu coração está pedindo uma reconciliação. Então vem aqui para frente. Vem aqui para frente. Você sabe que a gente tem que permitir que Deus nos mude. E às vezes mudanças nos tornam até aparentemente pequenos. Indiferente de classe social, de posição, de bens. Se a pessoa ela quer mudar, ela quer uma mudança, ela tem que deixar Deus trabalhar na vida dela. E os pequeninos não diz respeito a dinheiro, posse, se é rico, se é pobre, se tem um segundo grau, se tem faculdade, se é letrado, se é bilíngue, trilíngue, se fala várias línguas. Não é? Se tem um conhecimento vasto, ou se não tem conhecimento nenhum, não diz respeito a isso. Diz respeito a estar disposto a ouvir a voz de Deus. Pastor, eu quero que Deus me faça uma pessoa disposta a ouvir a voz de Deus. Quero que Deus faça de você uma pessoa disposta a ouvir a voz de Deus. Porque bem-aventurado é aquele que ouve. Bem-aventurado, mais do que feliz, é o que obedece. Porque aquele que ouve e obedece desfrutará da bênção de Deus. Quero que eu ore por você, para que você se torne uma pessoa disposta a ouvir a voz de Deus, disposto e disposta a obedecer a voz de Deus. Então sai do teu lugar e vem aqui para frente. Resistências precisam ser quebradas nesta noite, para que Deus faça coisas novas. Está escrito no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo de número 3: bem-aventurado, mais do que feliz, é aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Eu vou te dizer, viu? O tempo está próximo. Não é brincadeira não. Jesus está voltando. O tempo está próximo. Por isso que bem-aventurado é o que lê, o que ouve e o que guarda
as profecias deste livro, porque o tempo está próximo. Jesus disse: eis que cedo vem sem demora. Guarda o que tu tens para que ninguém te roube a coroa. Ah, pastor, tem tempo. Eu escuto essa história aí desde quando eu usava calça curta. Minha avózinha, que Deus a guarde, ela me dizia isso ao pé do meu ouvido. E olha, eu estou aqui um homem criado, barbado, e Jesus não voltou ainda. Pois é, se Jesus estava voltando no tempo da tua avózinha, agora, meu filho, que você tem que tomar mais cuidado ainda, porque se Jesus estava voltando naquele tempo, agora Ele está às portas. A verdade é essa. Então dobra o teu joelho comigo, dobra o teu joelho comigo, vamos orar. A igreja estenda as mãos em direção destas vidas. Você que está entregando a sua vida a Cristo, você que está se reconciliando com Jesus, ore assim: meu Deus e meu Pai, eu quero pedir o perdão dos meus pecados e pedir que o meu nome seja escrito no livro da vida e me conceda o direito à salvação e à vida eterna, pois eu reconheço que o teu Filho Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Firma os meus passos na tua presença, em nome de Jesus. E você que já está na igreja, mas quer ser uma pessoa disposta a ouvir, obedecer e guardar a palavra de Deus, quer ser um destes pequeninos que as grandes coisas lhes são reveladas, olhe assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu me coloco na tua presença, de joelhos, diante do teu altar, para ser um dos pequeninos que é revelado grandes coisas. Senhor, eu peço que o Senhor me conceda disposição em ouvir, em obedecer e em guardar a tua palavra. Abre agora os meus ouvidos para ouvir a tua voz. Senhor, prepara o meu coração para que seja uma terra fértil, e a tua palavra, quando for depositada no meu coração, produza frutos. Me abençoe em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Senhor amado Deus e querido Pai, Pai bendito, Deus amado e todo-poderoso, Senhor, aqui está este teu filho, esta tua filha, diante do teu altar, que recebe o teu Filho Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Meu Deus, escreve o nome desta pessoa no livro da vida e lhe conceda o direito à salvação e à vida eterna. E olha para estes que já estão na tua casa, que por algum motivo se desviaram, se afastaram e estão se reconciliando contigo. Meu Deus, lhes perdoe os pecados, lhes perdoe as falhas, lhes perdoe os erros. E Pai, conceda o teu perdão, conceda a tua misericórdia, perdoa o teu filho e a tua filha, em nome de Jesus Cristo, e firma os passos deles na tua casa. E olha, Pai, para este homem, para esta mulher que já está na tua igreja, mas que quer ter os seus ouvidos abertos para a palavra de Deus, que quer ter o seu coração como uma terra fértil ao receber a boa semente que é o Evangelho. Meu Deus, o teu Filho Jesus Cristo disse que quando a tua palavra é depositada em boa terra, ela produz 30, 60, 100 por um. E meu Deus, quando a tua palavra alcança um coração disposto a recebê-la, no mínimo
30% da história daquela pessoa vai mudar, 60% e até 100% de mudança vai acontecer. Então, Senhor, faça o nosso coração um ambiente propício para que a tua palavra ela produza resultados, em nome de Jesus. Que assim seja feito, para a glória do teu santo nome. Amém. E graças a Deus. Diga graças a Deus.